todos, eu sou a Vanessa Pirolo, eu tenho diabetes tipo 1 há 21 anos, sou jornalista, ativista da área do diabetes, e agora a gente vai falar sobre o projeto que eu tenho, que é o Empoderamento para o Autocuidado, e que vocês sejam muito bem-vindos a esse podcast tão importante para a gente conversar hoje sobre uma temática que é a retinopatia diabética. Mas antes disso, antes de anunciar o Dr. Maurício Maia, eu queria comentar um pouquinho do projeto. O projeto, ele consiste para ajudar na questão da fake news. Então, hoje nós temos uma quantidade imensa de informação e essas informações muitas vezes não são verídicas. Então, eu, como jornalista, quis abrir esse projeto Empoderamento para o Autocuidado para ajudar todos vocês a se cuidarem com a informação fidedigna de especialistas que são de referência no Brasil, para que vocês possam se empoderar e que vocês possam se autocuidar da maneira correta, tanto em diabetes como na causa de hoje, que é a retinopatia diabética, que é a temática que a gente vai levar em consideração. Então, nós sabemos que um estudo da USP, que foi publicado em 2014, fala que 77% das pessoas com diabetes tipo 2 não aderem ao tratamento. E esse é um problema muito ruim, porque acarreta uma série de complicações, e entre elas a retinopatia diabética, que é uma doença que afeta mais de 4 milhões de brasileiros, é a principal causa de cegueira, e a gente precisa reverter esse caso. E com a pandemia, nós tivemos um problema muito grande, que muitos ambulatórios no Brasil inteiro foram desativados para tratar a Covid. Então, hoje nós temos uma demanda muito reprimida e nós estamos muito atentos o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar esse panorama. Então, hoje, para falar com todos vocês, eu quero trazer um especialista na área, o Dr. Maurício Maia, que ele é oftalmologista e ele é presidente da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro. Então, muito bem-vindo, Dr. Maurício. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado por você abrir esse espaço para que nós, especialistas em retina in vitro, possamos discutir com você essa questão super importante que é a retinopatia diabética que está acontecendo no nosso país e que nós estamos vendo uma explosão de casos, de fato, nesse fim, graças a Deus, fim da pandemia. Se Deus quiser, ela não volta mais, né? E, de fato, tudo isso que você colocou é verdadeiro. Doutor, então, vamos comentar um pouquinho por que a gente tem tanta incidência da retinopatia diabética no Brasil e como é que ela afeta a visão das pessoas? Pois é, Vanessa, essa é uma doença multifatorial, na verdade, o diabetes, né? A retinopatia diabética é consequência do diabetes, obviamente, né? O diabetes sistêmico, ele atinge mais ou menos de 5 a 7% da população brasileira. Somos em pouco mais de 200 milhões de pessoas, então são 15 milhões de pacientes diabéticos no nosso país, né? Isso está relacionado a questões raciais, ao sedentarismo, não se realizar atividades físicas de forma adequada, mas, enfim, segue padrões internacionais, talvez um pouco mais, né? Mas o que acontece é que no mundo todo, ao redor de uma certa porcentagem desses pacientes, e aqui no Brasil essa porcentagem mais ou menos 30% dos pacientes com diabetes vão ter a retinopatia diabética, ou seja, de 15 milhões de pessoas, nós devemos ter mais ou menos 4 milhões e meio de brasileiros hoje com a retinopatia diabética. Então, por que isso acontece? Por que essa prevalência, a quantidade de pessoas que têm essa doença é tão alta no Brasil? Por uma série de motivos, Vanessa. Primeiro, metade das pessoas que são diabéticas no Brasil não sabem, tá? A outra metade dos que sabem, ou seja, ao redor de 7 milhões e meio, apenas metade também, ou seja, 3 milhões e 250 mil pessoas, tratam adequadamente a doença. Então, eu acho que o grande problema é a conscientização e o acesso do paciente
a informação, que é o que nós estamos fazendo hoje, graças à ajuda de vocês todos aí, e ao tratamento, ao acesso ao médico, né? Então, essa é a explicação pela qual nós temos hoje ao redor de 4,5 milhões de pacientes com retinopatia diabética, e que nós estamos vendo não só no SUS, onde nós temos de cada 10 brasileiros, né, mais de 7 a 8 usam o SUS e 2 a 3 usam o sistema privado, o que nós chamamos de saúde suplementar, tanto no SUS quanto nas clínicas privadas que nós temos, né, nos dois lugares, e eu trabalho em dois locais, no meu hospital privado, que fica no interior do estado de São Paulo, e na cidade de São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo. Então, eu trabalho nos dois mundos, né? Então, os dois mundos foram afetados significativamente porque as pessoas diminuíram o acesso, o que é natural, né? Acho que ninguém gostaria de ver um pai da gente, uma mãe da gente diabético, que é um fator de risco para a morte por Covid, principalmente antes da vacinação, né? Frequentando assiduamente consultórios e saindo em aglomerações. Então, naturalmente, esse número ele cresceu e os casos tomaram uma gravidade maior. Mas, doutora, assim, explica um pouquinho, acho que vale a pena a gente dar uma pincelada aqui, como é que a retinopatia diabética aparece? Basicamente, ela aparece, Vanessa, nos pacientes, quanto maior tempo da doença, maior chance de você ter retinopatia diabética. Por exemplo, com 1 a 3 anos de diabetes, praticamente não há relatos de retinopatia diabética. Já com 10 a 15 anos, ao redor de 45% da população vai ter retinopatia diabética. Em 15 a 20 anos, 90% da população vai ter retinopatia diabética. Ou seja, a doença na retina é relacionada ao tempo de doença sistêmica, tá? Além disso, um fator principal é o descontrole do diabetes. Paciente que tem descontrole do diabetes, e aí nós entramos na grande maioria da população, ou seja, 7 milhões e meio não sabem que tem diabetes, e os outros 7 milhões e meio, só 3 milhões e 250 tratam bem. Quer dizer, é um contingente populacional aí que nós estamos falando de quase 11 milhões de pessoas, ou que não sabem ou que não tratam adequadamente a retinopatia diabética. E altos níveis de glicemia, ou seja, glicose elevada no sangue, faz com que a retina seja afetada mais intensamente. Então, o fato de que no Brasil 30% de todos os diabéticos têm algum nível de retinopatia se deve a falta de controle, falta de saber que existe a doença, falta de conhecimento sobre a doença e falta de um tratamento adequado que leva a altos níveis de glicose no sangue, que produz uma substância tóxica que chama-se sorbitol. Essa substância vai na retina, os vasinhos da retina são como se fossem vasos com uma fita isolante, essa fitinha isolante é destruída por esse sorbitol, que acontece nesse subgrupo de população, né, em 75% de todos os diabéticos brasileiros, e aí começa a haver, então, extravasamento de líquido de dentro dos vasos na retina, a retina começa a ficar inchada, começa a sangrar a retina, e esses sangramentos levam à destruição dos tecidos, falta de oxigênio para os tecidos, morte dos neurônios da retina, diminuição da visão desses pacientes, culminando com um processo mais complexo, que é a retinopatia diabética proliferativa, ou seja, onde existem vasos que se proliferam na tentativa de levar oxigênio e nutrientes às células, e esses vasinhos tracionam a retina e causam descolamento de retina com hemorragias, e o paciente, infelizmente, evolui com perda visual e cegueira se não for tratado da forma mais precoce possível. Então, essa é a história natural da doença. Portanto, onde nós temos que atuar? Temos que atuar no que você está fazendo hoje, o que nós estamos fazendo hoje, na conscientização das pessoas. As pessoas precisam controlar o seu diabetes, evitar o sedentarismo, controlar a hipertensão arterial sistêmica, as comorbidades, não ingerir bebida alcoólica, ter uma vida saudável, alimentar-se da forma adequada, evitar colesterol alto no sangue, evitar estresse, ter um bom sono, ou seja, o diabético precisa se cuidar para que a gente evite essa situação trágica que nós estamos vendo agora dos nossos consultórios e os serviços públicos do Brasil estarem lotados de pacientes com a doença extremamente agressiva no fundo do olho, porque ou não sabem, ou os que sabem não trataram adequadamente a doença, e ela vai, então, progredindo e a retinopatia vai acontecendo, o paciente não tem dor, e aí, quando ele nota que a visão está ruim, o centro da visão já está afetado e muitas vezes nós não temos como
reverter o processo se não for apenas com uma cirurgia. Já, se nós iniciarmos esse tratamento precocemente, nós fazemos injeções dentro do olho dos pacientes e ou tratamentos a laser que evitam essa situação mais trágica de cegueira. Portanto, nós temos que conscientizar e dar acesso a essa população diabética e vocês estão nos assistindo, todo paciente diabético no primeiro diagnóstico, ou se você está fazendo urinando muito à noite, ou se está tomando muita água, são sinais que você pode estar com diabetes. Procure seu médico, vá ao médico, vá a algum serviço de saúde e, ao diagnóstico de diabetes, precisa procurar um oftalmologista para ele fazer um exame simples no fundo do olho e ver se essa pessoa já está acometida pelo diabetes. Assim, nós evitamos casos graves, tratamos os casos precocemente e diminuímos essa explosão de casos de diabetes graves, oculares, que nós estamos vendo agora, retinopatia diabética agressiva, que nós estamos vendo atualmente no nosso país. Nossa, perfeito, doutor. Eu ia te perguntar sobre as causas da falta de adesão dos pacientes, você elencou todas as características e é bem isso. Então, esse projeto tem o intuito também de ajudar as pessoas a aderirem ao tratamento. Doutor, e assim, a questão do diagnóstico, como é que ele é feito? O diagnóstico da retinopatia diabética, ele é feito fazendo um exame extremamente simples, que é o fundo de olho do paciente. O médico utiliza um equipamento simples ou câmeras acopladas a, por exemplo, celulares, né? Também é possível de fazer isso. Faz uma foto do fundo do olho do paciente e, por essa fotografia, nós já sabemos se o diabetes está afetando ou não o fundo do olho do paciente. Isso é muito simples, qualquer oftalmologista faz esse tipo de diagnóstico, e o tratamento normalmente é feito pelos oftalmologistas que têm uma subespecialização na área de retina. Nós somos em 20 mil oftalmologistas no Brasil, ao redor de 2.500 com essa formação mais específica na área de retina. Perfeito. E, doutor, e agora com a questão da pandemia? Comenta um pouquinho. Você comentou com a gente aqui que as pessoas estão chegando com casos mais graves. Então, como é, por exemplo, eu queria que você comentasse, as pessoas que têm diabetes, o que elas precisam fazer? Elas precisam ir, no mínimo, uma vez ao ano ao oftalmologista para tentar evitar. Quem já tem a retinopatia diabética, o que tem que fazer? Quem interrompeu o tratamento na pandemia? Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Olha, Vanessa, acho que esse é o ponto principal da nossa conversa, né? Então, é assim, primeiro, se metade dos pacientes não sabe que tem diabetes, né, todos que estão nos assistindo, familiares, etc., têm que estar conscientes assim, se há uma fraqueza generalizada, se a pessoa está urinando muito ou tomando muita água, acordando à noite para urinar, bebendo água o dia todo, está se sentindo fraco, é um indício de que ela esteja, ou está com desmaios, é um indício que ela pode estar desenvolvendo diabetes, né? Então, esse paciente precisa procurar médico, diagnosticar e automaticamente precisa ir no oftalmologista, porque nós não sabemos há quanto tempo o diabetes está acontecendo, tá certo? Esse é um grupo, que é o grupo maior de pacientes. A outra metade que não trata adequadamente, dos que sabem que são diabéticos, 7 milhões e meio que conhecem que têm diabetes e que não tratam adequadamente, que são mais ou menos metade desses pacientes, né? Nós temos que fazer o tratamento adequado, tanto do diabetes quanto das comorbidades, conforme eu disse para você, que é a hipertensão, o sedentarismo, a pessoa não fazer exercício físico, pelo menos 20 minutos de caminhada durante o dia, tem que se fazer isso, todo paciente diabético. Nós temos que manter a glicose do sangue baixa através de um tratamento com medicamentos via oral, uma dieta específica, não sentar e comer no almoço e no jantar um monte, mas assim, ter um café da manhã balanceado, depois comer alguma coisa no meio da manhã, almoçar numa quantidade adequada, o café da tarde e o jantar. Então, isso é fundamental que o paciente diabético tenha esse tipo de refeição para que e comer alguma coisa durante a noite. E aí as medicações devem seguir a prescrição médica, depende de caso a caso, né? Então, o bom controle é fundamental. Para os pacientes que não estão controlando bem, eles também precisam ir imediatamente ao médico, entendeu? E já aqueles que estão em acompanhamento médico, eles dependem do tipo do diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2, que não usa insulina, aí nós podemos, eventualmente, o médico pode dar um tempo maior de acompanhamento.
tá? Mas o diabetes tipo 1, o tempo é menor. Então, isso varia de paciente para paciente. Mas fazendo um resumo geral disso aí, é assim, pacientes diagnosticados com diabetes têm que ir no oftalmologista todos, pacientes com suspeita de diabetes têm que ir no médico fazer o diagnóstico e ir no oftalmologista todos, pacientes que perderam o tratamento pela pandemia, o que é normal nesse tipo de situação única que nós estamos vivendo no mundo, não só no Brasil, e esse fenômeno está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil, tem que ir no seu médico oftalmologista, e os que também, uma vez por ano, e os que já faziam acompanhamento, isso deve-se voltar ao oftalmologista agora para que nós possamos dar sequência no tratamento, sendo que alguns pacientes vão precisar vir com mais frequência e outros com menos frequência, na dependência das peculiaridades de cada caso, que varia de paciente para paciente, de situação clínica de um para outro. Tá? E assim, que cuidados eles podem ter, doutor, agora que nós estamos numa situação melhor? O que que eles podem, assim, porque tem muita gente com medo. Então, como é que eles podem ir e com a segurança de que ele está indo, está tendo acesso ao médico, ele tem que ter algum cuidado ao entrar na clínica, a visualizar, que cuidado ele pode falar com a secretária, que de repente poderia tranquilizá-lo para ele poder voltar a fazer o tratamento, ou aquele visitar o oftalmologista, o que que você aconselha? Bom, a primeira coisa, em uma situação dessas, né, que poucos de nós, graças a Deus, vivenciamos no passado, uma situação de pandemia como essa, nós temos que nos vacinar, né? Então, as pessoas precisam tomar a vacina, principalmente os grupos de risco, os mais idosos e diabéticos. As duas doses, normalmente, das vacinas, que são 2 doses, que são a grande maioria, com exceção da Johnson, né? Fazer uma dose de reforço depois de 5 meses da segunda dose. Então, isso é o principal, estar em dia com a vacinação, né? Por quê? Porque evita significativamente a pessoa contrair a doença COVID e, de uma maneira enorme, evita mortes e internações. Então, a pessoa que já está vacinada já tem um fator super importante, que é uma segurança pessoal, que se porventura ela contrair a doença, o que é muito mais raro nos vacinados, a doença vai ter provavelmente uma forma leve. Esse é o ponto principal que eu acredito que é importante. Mas, acho que mais importante que tudo isso é o uso de máscara. Máscara, uso do álcool gel, e chegar na clínica tranquilamente, com máscara. Quem não foi vacinado, com um pouco mais de cuidado, mas com máscara também, evitar aglomerações nessa clínica que ele procurar, qualquer serviço que ele procure, e, assim, vacinação e máscara. Distanciamento social, seguir, portanto, todas as orientações preventivas para se evitar se contrair a COVID, e dentre as prevenções, né, é lógico que o uso de máscara e álcool gel é o mais simples e o principal, mas a vacina é extremamente importante. Então, tomando esses cuidados, vá ao seu médico tranquilamente. É hora de vocês, diabéticos ou suspeitos de diabetes, irem aos seus médicos, irem aos seus oftalmologistas, com esses cuidados que eu mencionei, para que nós possamos atuar, evitando, então, que vocês percam a visão ou, eventualmente, possam vir a ficar cegos por essa doença que é perfeitamente tratável nas suas fases iniciais e com um tratamento muito mais complexo nas suas fases avançadas, sendo que, nos casos mais avançados ainda, às vezes é impossível se fazer qualquer coisa pela doença quando o nervo óptico já está atrofiado, ou a doença evoluiu de uma forma significativamente importante a ponto de destruir toda a retina. Doutora, eu tenho até um dado para falar mais sobre isso, para a gente deixar de mensagem aqui para todo mundo, que é certo esse dado que 90% do diagnóstico de retinopatia poderia ter sido evitado, esse número de 90%. 90%, eu não entendi a sua pergunta, 90% de? 90% dos casos de quem tem retinopatia diabética, esses 90% dos casos poderiam ser evitados. Assim, ó, como diabetes é uma doença multifatorial, o que acontece, Vanessa? A característica genética de se ter diabetes e há uma alimentação errada, com muita gordura, né, e etc., a gente pode, né, melhorando os hábitos alimentares, alimentando-se regularmente com pouca quantidade de comida várias vezes por dia, evitando lanche, evitando gordura, evitando
doce, açúcar, né, em demasia, evitando assim, refeições copiosas, nós podemos diminuir esse número, né? Esse número de 90% que poderia ser evitado é um número difícil de se estimar, né? Por quê? Porque existem várias situações, né, em que a característica genética da pessoa, você pode fazer o que você quiser, ela vai desenvolver diabetes de qualquer maneira. Mas eu diria para você que grande parte dos pacientes diabéticos, eles poderiam ter a doença ou evitada ou principalmente controlada, né? Porque a partir do momento que você tem diabetes, é como hipertensão arterial sistêmica, pressão alta no corpo. Você tem que conviver com essa doença e controlá-la. Acho que isso que é o mais importante. Eu acho que mais do que evitar a doença, né, seria controlar bem a doença com essas questões todas que nós já ponderamos anteriormente. Você falou, foi fantástico tudo que você falou. Eu tenho certeza que as pessoas vão ouvir, que as pessoas espero que sejam sensibilizadas e elas consigam realmente reverter se quem deixou de ir ao médico, que vá ao médico, quem parou o tratamento, que volte a fazer o tratamento. Então, doutor Maurício, eu gostaria muito que você pudesse falar uma mensagem para todo mundo, em cima de todos os dados que você passou sobre a questão da adesão, da prevenção, para a gente deixar uma mensagem para todo mundo se sensibilizar a visitar o oftalmologista novamente. Olha, Vanessa, a mensagem, de fato, é de esperança, tá? Nós passamos um momento terrível os últimos 2 anos com essa terrível pandemia. Ela não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo todo. Então, essa situação no Brasil, ela também está acontecendo no mundo todo, né? Então, é a hora da retomada. Retomada, na hora de reconstruirmos nossa nação, hora de reconstruirmos nossa sociedade, é hora de mostrarmos que somos fortes. Para isso, nós temos que nos ajudar, né? Vocês vejam vocês que estão nos assistindo, nossos irmãos brasileiros, quantos médicos morreram, doaram a vida para salvar familiares seus, que hoje estão em casa, grande maioria. Lógico, estamos tristes com mais de 600 mil pessoas mortas, irmãos nossos brasileiros mortos, mas quantos médicos, profissionais da saúde, quantos se dedicaram para evitar que você morresse, você que está nos assistindo agora, que já teve Covid. Então, foi um esforço enorme dos profissionais de saúde, gigantesco. Muitos companheiros nossos morreram, né? Muitos médicos, muitos profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos, morreram por causa da doença, dando suas vidas para vocês. Então, a hora agora é de nós reconstruirmos esse país. Então, você que é diabético, procure seu médico, procure seu oftalmologista para que nós possamos, da mesma forma que os nossos colegas se dedicaram à Covid, possamos evitar que vocês fiquem cegos, né? Então, nos procure. Quem tem o diagnóstico e não está tratando adequadamente, nos procure mais rápido ainda, porque vocês precisam mais ainda, mesmo que a sua visão esteja boa, pode ser que a doença no fundo do olho não tenha atingido ainda o centro da visão e você esteja ainda com uma boa visão, mas com a doença altamente complexa no seu olho. E, para quem tem, de fato, esses sintomas de fraqueza, está urinando muito, acordando à noite para urinar, está tomando muita água, está com desmaios, etc., pode ser que você esteja diabético. Então, com o sedentarismo, né, parada das atividades físicas, alimentação, alimentos com muito açúcar, alimentos com muita gordura, pode ser que você esteja desenvolvendo diabetes, alimentação copiosa, almoço, janta, e depois não come nada o dia inteiro, pode ser que você esteja desenvolvendo diabetes. Então, nos procure. A partir do acesso de vocês a qualquer profissional da área de saúde, que nós vamos, enquanto oftalmologistas e especialistas em retina, vamos conseguir atuar evitando que você fique cego. No começo é muito mais fácil, com pequenas injeções dentro do olho, às vezes só com controle da doença sistêmica nós conseguimos. Com laser, que é um tratamento simples, às vezes nós conseguimos no começo da doença. Quando a doença se torna mais agressiva, demora-se para ir ao médico, quando a visão está ruim, você precisa ir no médico rapidamente, porque nós podemos evitar que façamos uma cirurgia altamente complicada no seu olho, extremamente dispendiosa e que nunca vai dar o mesmo resultado do que os tratamentos clínicos iniciais, tá? Para que vocês não cheguem até nós já com uma situação irreversível, com o nervo atrófico, nós costumamos dizer, o nervo seca, né? Ou com a retina totalmente descolada, com uma possibilidade de visão extremamente complicada,
sem que a gente possa, então, atuar como médico para evitar essa catástrofe que é a cegueira por diabetes, que afeta hoje ao redor de 8 a 10 milhões de todos, 8 a 10%, perdão, de todos os pacientes cegos em nosso país. Vamos juntos criar um novo país, uma nova sociedade e vamos lutar contra essa doença potencialmente reversível do ponto de vista de dano ocular, que é a retinopatia diabética. Então, agradeço a você, Vanessa, pela oportunidade, aos colegas que estão aqui, seus colegas, o Gabriel, que está aqui conosco, de que nós possamos aí levar essa mensagem às pessoas. É hora de reconstruir o Brasil, é hora de reconstruir a sociedade, é hora de reconstruir a sua saúde. Vamos adiante juntos para que nós possamos mudar esse país. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada, doutor. Nossa, sua participação foi fantástica. Adorei a sua mensagem final. Acredito em tudo que você disse. Então, a gente está aqui, esse projeto, para ajudar você a se informar com a informação fidedigna para você repercutir na sua vida e você se sensibilizar a se cuidar. Então, quero agradecer imensamente a participação do doutor Maurício Maia aqui com a gente. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Etina in Vitro e a gente deixa à disposição aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo, que a gente vai tentar solucionar, a gente vai falar com o doutor Maurício para ele solucionar as perguntinhas e volte a se consultar, volte a fazer exercício físico com toda a responsabilidade, com todos os cuidados que o doutor Maurício Maia comentou aqui com a gente. Então, quero agradecer esse podcast, quero agradecer também o apoio da Allergan nesse projeto e eu espero revê-los em outra oportunidade. Um beijo a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.